Boa tarde, good afternoon everyone. Você sabes que todos os brasileiros, did you know, all Brazilians, ao mínimo são bilíngue? At the minimum are bilingual? É verdade, it's true. Quando eu comecei a estudar português, when I started studying Portuguese, eu estava procurando coisas no YouTube. I was searching for stuff on YouTube. Sempre tem coisas do Portugal, coisas do Brasil, do Rio, São Paulo. And, so I always found stuff from Portugal, São Paulo, Rio, and algumas coisas eu achei mais difícil de entender que as outras coisas. Eu achei o sotaque carioca super difícil. Super difícil. I found the carioca accent the hardest to understand. And a razão que eu achei difícil é porque eles falam muito shh. Estou ouvindo só shh. So that's all I'm hearing. They use a lot of shh in their words. Com o tempo, eu consegui canal de uma garota. I found a channel, a girl's channel. And she was speaking in what at the time I thought was Portuguese, at least Portuguese like Brazilian Portuguese. Consegui uma garota que estava falando e ao tempo eu achei que ela estava falando português brasileiro, mas eu estava raro. E eu entendo ela perfeito, não tenho problemas com seu sotaque. When I first heard it, I was like, I understand everything. I don't have any issues with her accents. Completamente entendi tudo o que ela estava falando. Então eu vi que, ela não está falando português brasileiro ou português Portugal. Ela está falando outra língua. Mas ao tempo não sabia nada dessa língua. I didn't know anything about that language. Outro dia eu estava assistindo vídeo de Kiko de Chaves. I was watching a video of Kiko from the show El Chavo. In the United States, it's called El Chavo. Nos Estados Unidos se fala El Chavo. Em Brasil, eles falam Chaves. Kiko, ele estava falando em português. Kiko was speaking in Portuguese, mas eu entendi tudo que Kiko estava falando. I understood everything that Kiko was saying. And, mas quando eu estava assistindo a entrevista de Kiko, porque eles têm legendas abaixo. Legendas, ele está falando português. Mas ele não estava falando perfeito, ele estava falando portunhol. Então, por isso, eu entendi tudo. Porque quando ele não estava falando português, ele estava utilizando palavras em espanhol. Para mim, foi fácil de entender. Ao momento, eu achei, ele fala como a garota do canal. So I was like, Kiko speaks like the girl from the other channel. Então, eu estava, vou voltar para o canal da A Garota. So I'm going to go back to the girl's channel. E assisti mais vídeos dela. And I started watching more of her videos. Ela não estava falando portunhol. Ela estava falando galego. E eu, o que é galego? And I was like, what is galego? And ao momento, sabia que galego é outra língua. Muito parecida ao português. So I found out that Galego, or Galician, is a language very similar to Portuguese. Ao momento, eu liguei a meus amigos pelo WhatsApp em Brasil. So I called my friends in Brazil through WhatsApp and I said, você entende ela? E ela, sim, entendo tudo perfeito. Mas ela está falando com sotaque espanhol. Então, eu falei para ela, então você fala as duas línguas. Sem saber. É possível que eles escrevem diferente, tem mais ou menos umas palavras diferentes, mas a maioria das palavras vocês entendem. E ela falou, sim, entendi. Liguei outro amigo, mesma coisa, ele entendeu tudo. Ele falou a mesma coisa, tem sotaque espanhol, mas entendo tudo. E todas as pessoas que eu liguei entenderam o galego. So all the people that I contacted in Brazil understood Galego, Galician.
ao momento eu falei, então todos os brasileiros, ao mínimo, sabem duas línguas. Todos são bilíngues ao mínimo, mas muitos nem sabem. Então vamos ouvir uma pessoa falando. Let's get this going. Todos los seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e direitos e, dotados como están de razão e consciência, devem se comportar fraternalmente uns com os outros. Se você entendeu isso, isso foi galego. If you understood that, you were listening to Galician, to Galego, and you understand, you and someone from Galicia can communicate and probably understand about 99% of what each other is trying to say. Se uma pessoa do Brasil fala com uma pessoa da Galícia, vocês vão entender 99% de o que vocês estão falando. Tem um sotaque diferente, mas dá para entender. Como eles escrevem diferente, mas para falar vai ser fácil. Então, todos os brasileiros, ao mínimo, são bilíngues. So all Brazilians, at the minimum, are bilingual. Quando você estuda a língua da Galícia, eu não estudei a língua da Galícia, sei um pouco de Galícia só porque estava procurando vídeos em português. So I only know a little bit about Galego because, I was actually looking for material on Brazilian Portuguese. Então, há tempo, Portugal foi país mais grande. Chegou Espanha, roubou Galícia e falou para as pessoas que estavam em Galícia: você não pode falar português mais, você tem que falar espanhol, castelhano. E com o tempo, as pessoas de Galícia falaram português com um sotaque espanhol, mas a língua que se fala ainda é parecida ao português que se fala em Portugal, que se fala em Brasil, mas eu acho que é mais perto a português Brasil que português Portugal. Mas uma língua linda. Se você é brasileiro, olha os vídeos em galego, você vai gostar muito. É uma língua que falam que está morrendo porque tem menos pessoas que falam galego, mas eu espero que os brasileiros, os portugueses, pessoas que falam português, defendem a língua, não deixem a língua morrer. Uma língua beleza, a beautiful language. And I hope you enjoyed the video. Até logo, tchau, bye bye.